Já está ao vivo. Tudo certinho? Boa Sim. tarde, doutor Carlos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu quero agradecer primeiro o convite da Abrat para estar participando dessa live com o senhor. Vou fazer esse agradecimento em nome da nossa presidenta Alessandra Camarano. Hoje a nossa live, o tema de hoje é Covid-19 e as consequências da cautelar do Supremo no julgamento da MP 927, né? Por maioria dos votos, no dia 29 de abril, né, o plenário do Supremo referendou em deferimento das medidas cautelares requeridas nas 7 ADIs, ajuizadas em face da medida provisória 927 de 2020, com exceção apenas dos artigos 29 e 31, que tiveram declarada a suspensão da sua vigência. Né? Então, doutor Carlos, diante desse julgamento, inúmeros questionamentos surgiram, né? E eu gostaria de bater um papo e a gente ouvi-lo, né? Inicialmente, o que é que o senhor acha sobre o artigo 2º da MP 927 e se, em sua visão, se ele diminui a importância da Constituição Federal? Bem, Elise, mais uma vez, boa tarde a todas e a todos que estão chegando aí. Eu também quero agradecer esse convite feito pela Abrat, na pessoa da presidenta Alessandra Camarano, grande companheira de várias lutas, e dizer que muito feliz de estar aqui, participando do evento dessa importantíssima associação. Eu também fui advogado trabalhista antes de ser magistrado e me orgulho muito dessa minha trajetória. E fico extremamente honrado de estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto dessa importância, dessa magnitude, né? Neste momento que nós estamos aí confinados, né? E temos que todos estejam realmente cumprindo essas recomendações de ficarmos em casa, usando as alternativas que a tecnologia nos oferece, porque como nós vemos a situação da expansão da contaminação tem se agravado no Brasil e parece que muita gente ainda não se deu conta da importância de preservar o isolamento social, de preservar aí o distanciamento, né? Então, acho que essas iniciativas são muito importantes, até porque nos incentiva não apenas a lutar por aquilo que nós acreditamos, mas também a continuarmos em casa, continuarmos cuidando da nossa saúde e da nossa família, né? Entrando especificamente nessa sua pergunta, vou fazer um pequeno comentário introdutório aí, só para poder chegar ali. A medida 927 foi a primeira, né, que surgiu naquele contexto, logo alguns dias depois que o assunto tomou a dimensão que tomou, e ela previa, inclusive, uma figura que acabou sendo revogada, né, no dia seguinte. Teve 24 horas aí de existência, que seria a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, coisa que depois foi repetida na MP 936, editada algum tempo depois. Mas esse artigo 2º que você pergunta, ele é, a meu ver, um dos artigos mais importantes da medida provisória. E eu estou falando importante aqui no sentido negativo, não é elogiando, não. Porque esse artigo 2º, a meu ver, ele procura romper um paradigma histórico e estrutural do direito do trabalho, que é exatamente a prevalência da norma mais favorável. Nós não podemos esquecer que isso é um princípio que o direito do trabalho possui, né? E o que diz esse dispositivo? Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Bem, eu disse em outras oportunidades, a minha visão, é que esse dispositivo aqui não tem nada a ver com a pandemia. Isso aqui foi
um oportunismo escancarado de algumas pessoas que estão à frente do governo, e destaco particularmente o ministro da Economia, que confessadamente, em vários momentos, assumiu que o seu desejo era o de desregulamentar o mercado de trabalho brasileiro. E chegou expressamente a afirmar que o Brasil devia seguir o modelo que adotam países, segundo ele, como os Estados Unidos, em que o contrato individual prevalece sobre as relações sobre as relações estabelecidas em normas coletivas, negociações coletivas ou mesmo estipulações feitas pela lei. E qual que é o sentido, qual que é o significado desse dispositivo? Nos estritos dizeres desse texto, toda e qualquer pactuação individual teria prevalência plena sobre os demais instrumentos legais ou normativos existentes, inclusive da lei. Só ressalvou, né, ainda bem, a Constituição. E creio que pouca gente parou para pensar o quanto isso é grave, né? Porque há pouco mais de 2 anos, todos nós que somos envolvidos com o direito do trabalho, estávamos discutindo qual seria a repercussão da inserção do artigo 611-A na CLT, que estabeleceu, né, uma suposta prevalência do negociado sobre o legislado. Na minha leitura, isso não é pertinente, porque existem condições para isso e a própria Constituição estipula quais são essas condições para que a negociação coletiva possa predominar sobre o que está na lei. 2 anos e pouco depois, muito mais grave, que é a afirmação categórica de um texto legal de que o que é pactuado individualmente pelo trabalhador com a empresa vale não só sobre a lei, como também sobre a negociação coletiva. Ou seja, os demais instrumentos de consagração de direitos, né, os instrumentos positivos, ficaram completamente prejudicados, completamente relegados a um plano secundário diante dessa assertiva que está colocada no artigo 2º. E, como eu disse, isso é de uma incongruência absurda, porque é incompatível com a estrutura orgânica do direito do trabalho brasileiro. Historicamente, é fundado na harmonia de várias disposições normativas, isso inclusive está expresso no artigo 444 da CLT, e também contraria um princípio estruturante do direito do trabalho, que é o princípio da norma mais favorável. O princípio da norma mais favorável, que também está albergado na Constituição, no artigo 7º, caput da Constituição, estabelece que no cotejo de várias normas de direito do trabalho, eu vou sempre adotar aquela que mais favoreça o trabalhador. E isso não é casual, isso é feito porque a concepção do direito do trabalho, a construção histórica do direito do trabalho e, sobretudo, a leitura que se faz do direito do trabalho a partir do reconhecimento institucional da Organização Internacional do Trabalho é a de que ele deve proteger o trabalhador, que é a parte menos favorecida nessa relação, né? E, ao afirmar o contrário, que é o que diz aqui a medida provisória, ela procura revogar um princípio, como se isso fosse possível, né? Nós sabemos que não é possível uma lei revogar um princípio, ela tem que ser harmônica, ela tem que ser compatível com o princípio e não confrontá-lo. E, além de tudo isso, criando uma situação da mais absoluta iniquidade, né? Não é preciso dizer com muitas palavras, porque todos aqui são militantes do direito do trabalho e sabem muito bem como é que as relações de trabalho se estruturam. Com fundamento na submissão econômica que o trabalhador sofre em relação ao seu empregador. Isso, aliás, é o que justifica a existência de um direito tão especial como este. E aí, como é possível nós assimilarmos um sistema, ainda mais num país como o Brasil, que ainda tem resquícios escravocratas muito fortes, resquícios assim gravíssimos de exploração do trabalho, né, e de preconceito contra a pessoa que trabalha? Como é que nós podemos acreditar em um sistema em que o suposto acordo de vontades individualmente celebrado com o empregador, ele pode efetivamente ser
mas ser aplicável em relação a estipulações legais ou convencionalmente estabelecidas pelo sindicato. Isso me parece que é uma inversão completa, não é? Se a reforma trabalhista já criava um direito do trabalho do inimigo, a sobrevivência dessa disposição, ela, a meu ver, ratifica ainda mais esse estado de coisas completamente desconectado da nossa realidade. E todos sabemos o que significa a negociação individual entre trabalhador e empregador, né? Na prática, ela não existe. E sabemos o quanto isso vai contribuir para precarizar os direitos trabalhistas. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal não considerou nesse exame preliminar que haveria alguma inconstitucionalidade nesse dispositivo. A meu ver, ele viola o caput do artigo 7º, mas não foi esse o entendimento do Supremo nesse julgamento preliminar e, portanto, essa disposição, esse dispositivo continua valendo, pelo menos no sentido formal, né? Sem prejuízo de outros questionamentos que podem surgir a respeito dele. Puxando até esse gancho, doutor Carlos, do artigo 7º, né, com o artigo 2º da MP, né, como é que o senhor acha que a gente pode trabalhar a questão do artigo 3º também da MP, que dispõe sobre teletrabalho, antecipação das férias individuais, o aproveitamento e antecipação dos feriados, enfim, né, todos aqueles dispositivos são elencados em 8 incisos, né? Como é que o senhor acha que a gente pode harmonizar isso nas relações de trabalho hoje, sem afrontar a Constituição? Porque eu não consigo vislumbrar, igual o senhor, não existia essa afronta da redutibilidade salarial, né, da questão das horas extras. Então, assim, como é que empregados e empregadores vão poder se harmonizar com relação a esses 3 dispositivos? O senhor pode esclarecer um pouco? Veja só, que nós estamos vivendo um momento excepcional, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Isso é natural, todos sabemos disso. O fato de estarmos todos tendo que cumprir uma política de isolamento social indica isso. É evidente que haverá e já está havendo um impacto em todo mundo, na economia, na macroeconomia, na economia doméstica, e tudo isso está sendo afetado, né? O meu ponto de divergência, desde o momento em que isso começou a ser regulado em matéria trabalhista, é que as escolhas que estão sendo feitas pelo governo federal são escolhas que só têm retirado direitos de quem mais precisa. Então, é a lógica inversa e perversa, né? No momento de dificuldade, você tem que ajudar quem mais precisa e não retirar deles. E todos esses dispositivos que estão sendo criados, esse que você citou, as figuras da MP 936, o grande argumento é que isso é para atender a pequena e média empresa. Mas a gente sabe que as pequenas e médias empresas, muito pouco dizer dessas disposições. Isso é feito para atender as grandes corporações, que são aquelas que há muito tempo investem, né, na desconstrução do direito do trabalho, inclusive de maneira sistêmica, inclusive por intermédio das suas organizações sindicais. Nas grandes confederações sindicais patronais, elas atuam de modo muito propositivo na desconstrução do direito do trabalho. Aliás, a medida provisória 927, segundo noticiou a imprensa, foi amplamente debatida antes da sua edição com representações patronais, né? Uma violação muito clara do princípio do tripartismo, que é consagrado pela OIT, que está na Convenção 144, que o Brasil ratificou, mas que solenemente foi ignorado. Quer dizer, só se ouviu aquilo que interessava, que era a opinião dos empregadores, e não se ouviu o movimento sindical, não se ouviu a representação dos trabalhadores para estipular essas regras. Então, a escolha que está sendo feita, diferentemente do que fizeram outros países, é uma escolha que retira daquele que mais precisa, e com consequências extremamente danosas no médio e longo prazo, porque o comprometimento da renda das pessoas que têm maiores dificuldades vai impactar naturalmente o consumo, não só agora, mas também lá adiante, mais adiante, né? E a provável recessão econômica que nós vamos viver, né, nos próximos meses, que já é prevista em todos os estudos que são feitos, vai ter também como causa
a incapacidade de compra da maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras que estão sofrendo os efeitos dessa política trabalhista que está sendo adotada agora, que é nitidamente precarizante, né? Voltando mais ao foco da sua indagação, como é que nós temos que estabelecer isso? Existem essas disposições que foram colocadas, né, como você disse, de modificação de períodos de férias, antecipação de feriados, modificações aí, pontuais em relação a atributos do contrato, e mesmo temas relacionados à suspensão do contrato e redução dos salários que estão na outra MP, né? Embora não seja objeto aqui dessa nossa conversa, a questão perpassa pelo mesmo assunto. Um ponto importante de destacar é o seguinte: essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela só tem força vinculante quanto aos dois dispositivos que foram retirados do mundo jurídico provisoriamente. Por quê? Porque o Supremo decidiu isso em sede de liminar. A ADI foi distribuída, ou as ADIs, né, são várias que versam sobre o mesmo tema, e o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, negou a liminar, submetendo o processo à apreciação do plenário, como é previsto regimentalmente lá no regimento do Supremo Tribunal Federal. No julgamento dessa liminar, a partir de uma proposta de voto do ministro Alexandre de Moraes, formou-se uma maioria reconhecendo-se a inconstitucionalidade de dois dispositivos, 29 e 31. E, com isso, restou suspensa a eficácia desses dois artigos. Qual a consequência direta disso? No mais, nos demais artigos da medida provisória, inclusive o artigo 2º, os outros artigos que você mencionou, não há, segundo o Supremo, lampejos de inconstitucionalidade. Não se vislumbrou, ao menos naquele julgamento liminar que foi feito, há alguma evidência de inconstitucionalidade, né? Mas o Supremo não se pronunciou meritoriamente sobre essa inconstitucionalidade. Ele só se pronunciou no sentido de que são inconstitucionais em uma leitura preliminar os artigos 29 e 31. Nada vislumbrou quanto aos demais. O que isso significa? Esses dois artigos tiveram sua eficácia suspensa. Eles não podem ser aplicados. Então, os aplicadores concretos do direito não podem aplicar o artigo 29 e 31, porque está suspensa a sua vigência em função de um reconhecimento preliminar de inconstitucionalidade. Quanto ao mais, o que declarou o Supremo por maioria? Não há indícios de inconstitucionalidade. Portanto, não há fundamento para suspender a eficácia desses dispositivos. Qual é o resultado concreto disso? Qualquer magistrado de qualquer grau de jurisdição ainda pode vir a reconhecer a inconstitucionalidade desses dispositivos. Imaginemos, então, focando no artigo 2º agora mencionado, que haja um acordo individual estabelecendo determinadas condições lá no contrato, na relação de emprego de determinado trabalhador. E ele depois vai à Justiça do Trabalho e diz: olha, isso aqui viola o artigo 7º da Constituição. O juiz de primeiro grau poderá reconhecer, no controle difuso de constitucionalidade, que isso é inconstitucional, que esse artigo é inconstitucional. Por quê? A decisão liminar denegatória do Supremo não tem força vinculante. Ela apenas diz, em um juízo precário, em um juízo preliminar, em um juízo inicial, não vislumbro inconstitucionalidade. Claro que muita gente usa isso como argumento para dizer que, olha, se o Supremo não enxergou a constitucionalidade, é sinal de que é constitucional. Tudo bem, mas isso não tem força vinculante, isso tem força retórica, força argumentativa. E, mais do que isso, cabe ao juiz, né, na análise do caso concreto, fazer a verificação se também essa estipulação está ajustada aos seus objetivos. Como dito, antes de tudo, analisar a constitucionalidade, analisar a questão da prevalência do princípio da norma mais favorável. Eu não consigo conceber realmente que uma estipulação individual possa contrariar uma estipulação que está na Convenção Coletiva. Aliás, aqui tem uma contradição muito séria com o artigo 444. O 444 fala exatamente que individuais não podem se contrapor às estipulações coletivas. Nós temos um caso típico de conflito de normas. Então, cabe
ao aplicador concreto, né, dessa lei, no caso o juiz, nas situações que foram levadas aos processos trabalhistas, decidir o que vai prevalecer diante desse conflito. E eu chamo a atenção de mais um ponto, né, que é um motivo de grande preocupação, mas, ao mesmo tempo, é um elemento retórico fundamental, que é o que está no próprio dispositivo legal. Porque ele coloca que a validade desse critério ocorrerá com duas condições: durante o estado de calamidade pública, referido no artigo 1º, e, segundo, acordos que visam garantir a permanência do vínculo empregatício. Então, a própria lei criou condições para que esse acordo fosse validado. Então, aí vem o seguinte ponto. Passada a pandemia, isso vai continuar valendo? Não, espero que não, né? Embora seja difícil a gente ter alguma esperança no Brasil de hoje. Isso valeria só durante a pandemia, que é o argumento que foi utilizado, inclusive no Supremo, para poder validar essa norma, né, digamos, de caráter excepcional. Agora, a segunda condição é muito importante. O acordo individual só iria prevalecer, ainda que nós aplicássemos a literalidade do texto, se houvesse explicitamente cláusulas que indicassem a preservação do emprego. Então, é como se tivesse aí uma necessidade, uma contrapartida. Olha, vai haver tal estipulação que permitirá a redução de tais direitos, por exemplo, em detrimento da norma coletiva, em detrimento da lei. Porém, desde que isso assegure que o empregado não seja despedido. Porque se não houver essa comutatividade, esse acordo é nulo por si mesmo, né? Ele, por si só, já será considerado inválido. E aí, respondendo mais especificamente a sua pergunta, justamente porque esse dispositivo está no artigo 2º da medida provisória, eu penso que esse deva ser o critério para tudo o mais que consta ali das demais disposições. Então, para a aplicação de tudo isso que você falou, das férias, dos feriados e tudo mais, me parece que é condição essencial que haja sempre a estipulação explícita de proteção e preservação do emprego. E eu lanço mais um argumento que me parece muito importante nesse contexto, que é a chamada ratio decidente do Supremo. Se vocês pegarem todos os votos dos ministros que foram favoráveis à manutenção da decisão do ministro Marco Aurélio, ou seja, que não concederam a liminar e não suspenderam a eficácia dos outros artigos, o fundamento principal é: neste momento é mais importante preservar o emprego. Okay? Eu discordo dessa lógica, discordo dessa visão, né? Mas eu estou trabalhando dentro da lógica que eles usaram. Ora, se é verdadeiro que tudo isso se justifica, se esse avanço, né, se essa deterioração do direito do trabalho se justifica como medida excepcional pela manutenção do emprego, o resultado natural só pode ser de que, se não houver uma política de preservação do emprego neste acordo individual, isso não será válido, né? Então, eu penso que esse é um ponto de extrema importância para que nós possamos, né, com o decorrer aí do tempo, desenvolver um raciocínio em cima de como enfrentar essas modificações que, com certeza, já estão ocorrendo e que, com certeza, ocorrerão cada vez mais depois dessa decisão. É engraçado, né? Porque agora, com a pandemia, abriu-se a porteira, na verdade, né? A gente pode tudo, né? Pode o mais e pode o menos. E aí, realmente, dentro dessa linha, doutor Carlos, eu queria saber se a legislação que ela está regulamentando temas relacionados exatamente ao Covid-19, se o senhor entende que ela possui uma natureza extraordinária ou excepcional, para a gente poder trabalhar, inclusive com essa decisão do plenário do Supremo, que referendou o indeferimento das medidas cautelares. Eu acho que a expressão que mais se ajusta ao caso é a da excepcionalidade, né? Nós vivemos um estado de exceção, não no sentido constitucional, felizmente, né? Mas uma situação de exceção e que seria, né? Seria a justificativa para uma série de medidas que estão sendo adotadas. Mas aí eu tenho uma imensa, uma gigantesca ressalva a fazer no sentido
do que permite essa condição de excepcionalidade que você mencionou. Veja só, nós temos um núcleo de direitos que estão previstos na nossa Constituição Federal, que são direitos de índole fundamental. E eles não se chamam de direitos fundamentais por acaso, porque alguém quis dar esse nome a eles. Na realidade, claro, a Constituição brasileira ela até tem um grupo lá de direitos que estão no rol de direitos fundamentais, mas não são direitos fundamentais no sentido material, são chamados direitos fundamentais meramente formais, né? Mas eu falo daquele núcleo de direitos que são direitos materialmente fundamentais, né? A proteção do emprego, do salário, a greve, a negociação coletiva, né? Tudo isso está no mesmo balaio dos direitos individuais, do habeas corpus, do mandado de segurança, da inviolabilidade do domicílio, da liberdade de expressão. Tudo bem que o Brasil de hoje, esses direitos são todos líquidos, né? Porque a qualquer momento se diz que ele não existe, né? A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa só vale quando se fala bem daqueles que estão no comando. A presunção de inocência às vezes vale, às vezes não vale, né? Mas tirando essa Constituição, né? Talvez o Zygmunt Bauman deve escrever a Constituição líquida se inspirando no direito brasileiro, né? Mas a ideia fundamental aí é de que esse núcleo de direitos ele é considerado como um núcleo de direitos fundamentais porque ele não pode ser alterado. Na realidade, o chamado conjunto de direitos fundamentais foi construído nome exatamente para nos proteger aos cidadãos e às cidadãs contra as variáveis de humor político, econômico, né? Tudo isso são atributos de proteção do cidadão. E foi uma conquista fundamental que nós tivemos, sobretudo a partir, né, do pós-guerra, quando se tem essa nova visão dos chamados direitos humanos e direitos fundamentais. Então, você admitir que esses direitos possa ser flexibilizado em razão de circunstâncias de exceção é autorizar a barbárie. E nós já tivemos isso no Brasil, né? Eu não preciso ir longe, apesar de já estar, felizmente, bem longe, mas é uma realidade que não pode ser esquecida, até porque as pessoas vão para a rua para falar bobagem e não sabem o que estão falando, né? Não deviam ir para a rua e muito menos para falar bobagem. Eu me refiro ao AI-5, ao Ato Institucional número 5, né? Que, lembra, foi uma norma jurídica, né, editada por quem estava no poder, ainda que tenha ali alcançado de forma ilegítima, e que retirava uma série de garantias fundamentais. Dentre elas, proibiu o habeas corpus, fechava o Congresso, restringia a atuação do Poder Judiciário. Aí, quando você vai ler ali os fundamentos, as justificativas que o AI-5 apresenta, né, elas suscitam fundamentos, né, essas assertivas sem muito conteúdo definido, interesse público, interesse social, são valores indefinidos, né? Preservação dos valores da revolução, nem revolução era, mas estava lá. Então, o que acontece? O AI-5 foi uma das maiores violências jurídico-institucionais cometidas contra o Brasil, contra o Estado brasileiro, né? Muita gente pedindo que ele volte, né? Sem saber do que se trata. Ele representou isso, né? Usou-se o argumento da excepcionalidade, das circunstâncias excepcionais, segundo a narrativa vigente na época, para suprimir direitos fundamentais. E é justamente isso que a Constituição brasileira não quer, não quis quando foi escrita, porque ela foi escrita justamente a partir de uma experiência posterior à vigência do AI-5. Esses dias eu estava fazendo um exercício, né, retórico comigo mesmo, né, um momento aqui de isolamento. Pensei o seguinte: imaginemos vocês, né, já imaginaram se um governo, não esse que está aí, mas um outro governo democrático, popular, decidisse o seguinte: olha, em razão da excepcionalidade da situação, diante da pandemia do coronavírus, diante da necessidade de preservar os empregos, etc., 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 eu vou criar um tributo
com caráter de confisco, para pegar o lucro que as grandes corporações tiveram no ano passado, inclusive as instituições bancárias, grandes indústrias, os especuladores do mercado financeiro, vou criar um tributo e vou confiscar. E aí eu vou usar esse dinheiro para dar para os trabalhadores informais, para ajudar as micro e pequenas empresas, para impedir que os trabalhadores sejam dispensados e vou dar para ajudar a cuidar das vítimas do Covid-19. Isso seria um escândalo. Viriam doutrinadores de todos os tipos, especialmente tributaristas, dizer é um absurdo, porque o artigo 150 da Constituição diz: a União, os Estados e municípios não podem criar tributos com caráter de confisco. Tá bom, mas é excepcional. É uma situação que justifica. É claro que isso não vai acontecer, porque nós estamos no Brasil de 2020. Mas eu faço esse exercício de imaginação para que vocês pensem, né? Se tem alguma diferença, não tem. Se a excepcionalidade justifica retirar direitos assegurados na Constituição em desprezo ao que está na Constituição, autorizaria também a instituir tributos que representassem eventual confisco de quem tem muito. Quem tem muito e que ainda fica ostentando em rede social, né? E sem nenhuma preocupação com a vida das pessoas. Então, a meu ver, é uma situação de excepcionalidade, mas que não poderia, sob hipótese nenhuma, atingir o núcleo dos direitos fundamentais que estão na Constituição. Aliás, só um comentário. O artigo 150 da Constituição não é direito fundamental, não é? Ele pode até ser conectado com outros direitos fundamentais, mas ele não está relacionado com os direitos fundamentais como estão os direitos relacionados ao trabalho. Como o nosso amigo Tata, né, o Otávio Costa e Pinto colocou agora, né, na verdade, direito constitucional de crise, né, que tem sido chamado pelo Gilmar Mendes, né, para poder... Eu gosto de chamar, essas decisões eu gosto de chamar de jurisprudência de ocasião, né? É assim, que o momento exige em termos de jurisprudência, né? Foi assim com a chamada prisão em segunda instância, né? A jurisprudência de ocasião. E é o que nós estamos vendo agora, né? Mas eu gostei da lembrança do Otávio, né? Direito constitucional de crise. Será que existe isso? A minha leitura de Constituição não admite, né? Porque qualquer fundamento justifica, qualquer fundamento demandaria a possibilidade de você criar uma Constituição flexível, uma Constituição amoldada aos sabores do momento, né? E acho que isso, a meu ver, viola completamente a lógica, a ideia central de preservação do núcleo dos direitos fundamentais. Mas é que a gente tem um problema grande hoje, né? A gente tem uma Constituição cidadã, né? Com muitos direitos sociais, né? Enfim, mas voltando ao nosso tema, e foi uma coisa que muitos me perguntaram e andam indagando, e eu acho que a gente tem visto bastante live sobre isso, é sobre a questão do artigo 29, né, dessa MP, né, e a gente viu muitos jornais se manifestando, artigos, enfim, e aí eu queria trazer para cá esse questionamento, né, que o artigo 29 da MP, ele estabelece que o coronavírus não é doença ocupacional, né, exceto mediante comprovação do nexo causal, né? E aí eu questiono, doutor Carlos, o Covid-19 deixa de ser matéria de saúde pública e passa a ser culpa do empregador? O que o senhor acha a respeito? Então, aí vou dividir isso em duas partes, né? Primeiro, um comentário, né, da instituição, sobre a instituição desse dispositivo, né? Claro, foi uma dessas situações de claro oportunismo que se inseriu na medida provisória, tentando, de plano, criar um critério de se exonerar o empregador do reconhecimento de que a Covid-19 seria configurada uma doença relacionada ao trabalho, né? Isso é de uma crueldade absurda, né? Porque além dos profissionais que estão diretamente ligados a isso, nós temos outras tantas atividades, inclusive de trabalhos que são realmente trabalhos essenciais, atividades essenciais que precisam ser praticadas
e para as quais o empregador não dá a mínima bola com relação à proteção, que é a sua obrigação. Isso é uma obrigação que é estabelecida na Constituição, não é? Não é por outro motivo que há inúmeras ações judiciais, inclusive de iniciativa de entidades sindicais e do Ministério Público do Trabalho, postulando que as empresas sejam obrigadas a fornecer equipamentos de proteção para a proteção desses trabalhadores que estão expostos, que não conseguem, que não podem deixar de trabalhar em função da própria atividade. Então, isso foi uma tentativa, vamos dizer, malandra de se eximir previamente a responsabilidade. Mas, claro, isso não sobrevive à constitucionalidade, e nesse ponto me parece muito correta a decisão do Supremo, porque, de fato, isso contraria diversos outros dispositivos da CLT, inclusive que atribuem genericamente a responsabilidade do empregador. Aliás, o próprio Supremo, não faz muito tempo, colocou fim a um debate antigo e muito importante com relação à responsabilidade objetiva, né, do empregador quando o empregado sofre algum tipo de acidente ou adquire alguma doença no âmbito do trabalho, né? Então, reconheceu essa tese. E não há dúvida nenhuma de que essa exclusão prévia que a lei fazia, seria, né, além de uma crueldade imensa, seria também violadora da Constituição. Mas, do sentido técnico-jurídico, né, que eu acho que é a grande dúvida de todos aí, qual que é o significado disso? Né? Automaticamente se reconhece a Covid-19 como doença ocupacional? Não, não é exatamente isso também. De novo, nós estamos em uma seara em que o Supremo fez um exame precário de constitucionalidade ou não de uma norma. E entendeu, no caso dessa norma especificamente, que ela, aparentemente, no exame perfunctório, nesse exame, como a gente chama, né, um juízo preliminar, estaria violando a Constituição e suspendeu sua eficácia. Ou seja, o que significa na prática? Eu não posso invocar o artigo 29 para dizer Covid-19 não é doença ocupacional, né? E não posso nem usar essa ideia a priori para dizer que não há doença ocupacional. Dentro das condições próprias de uma prestação de serviços, se houver submissão do trabalhador a condições que possam vir denotar a aquisição da doença em razão do trabalho, não há dúvida nenhuma de que isso pode ser versado numa ação trabalhista e poderá caracterizar a responsabilidade do empregador, inclusive usando esse critério da responsabilidade objetiva. O que não pode se imaginar é o seguinte: a decisão do Supremo automaticamente qualifica a Covid-19 como doença relacionada ao trabalho. Também não é verdadeiro, né? Ela simplesmente entende que aquela excludente é inconstitucional, né? Entendeu que, num primeiro exame, aquela excludente não guarda harmonia com a Constituição. Tá? Então, mas isso não implica reconhecer automaticamente que todas as situações serão enquadradas como doenças relacionadas ao trabalho. Inclusive, me citaram muito como exemplo, né, e aqui eu faço, né, eu acho que para a questão da área de saúde é uma coisa bem clara, mas a gente indo um pouco mais além, hoje tomaram até uma grande visibilidade os motoboys, né, enfim, entregadores de iFood e aplicativos, né, em geral. O senhor consideraria que eles estariam expostos, né, ao Covid, a você estar 24 horas, né, que eles ficam 24 horas à disposição, fazendo entregas e a todo tipo de público? Exato, não só esses, né? Todos os trabalhadores que atuam na área de logística, né, sejam esses trabalhadores que estão aí numa zona de existência ou não de relação de emprego, os entregadores, os trabalhadores dos Correios e quaisquer outras empresas que fazem entregas, eles estão igualmente abrangidos por esse risco. Porque veja só, qual que é a recomendação que nós temos? Fique em casa, faça seus pedidos pela internet, pelos aplicativos de celular, não é? E isso, inclusive, tem ajudado a manter a atividade econômica de alguns segmentos. E é muito importante, né? Porque nós nos preservamos aí com relação à circulação.
e colaboramos com o isolamento social. Agora, são pessoas que estão sujeitas, porque imaginemos o exemplo que você citou, né? O rapaz que está com a bicicleta fazendo entregas aí de um desses aplicativos, o outro que está com a motocicleta. Eles estão constantemente expostos, porque ele vai num lugar, pega uma embalagem, entrega em outro lugar, entrega na portaria ou entrega para o cliente. Quer dizer, ele tem um risco inerente à sua função. Claro, talvez não se equipare ao risco dos profissionais de saúde, mas é um risco de exposição também, porque ele não vai ter condições de tomar todos aqueles cuidados que todos temos que tomar o tempo todo, né? Ele talvez não tenha condições de fazer isso. E detalhe, nem vai ter recursos financeiros, né? Talvez para ter luvas, máscaras, para ter álcool gel o tempo todo, né? Então são exatamente esses alguns dos que me refiro, que mereçam essa proteção. Os trabalhadores que estão ainda trabalhando nos transportes públicos, e aí incluo também os motoristas de aplicativos, que são outra categoria de transporte por aplicativo, né? São outra categoria que está nessa suposta zona nebulosa, né? Eu não tenho dúvida nenhuma da situação jurídica deles, mas há vários doutrinadores e juízes que entendem que não são empregados. Mas são pessoas que têm que continuar trabalhando, até para que possa haver a realização das demais atividades, e muitas vezes estão, sim, sujeitos ao risco. Trabalhadores em supermercados, né? Hoje um pouco mais, mas até pouco tempo, muitos supermercados, né, nós vimos aí fotos, eu mesmo vi, em algumas vezes que fui fazer compras, então, e com contato com centenas de pessoas ali cotidianamente. Então, eu acho que essa situação que é colocada a partir da retirada desta norma, ela permite isso, né? Se ficar demonstrado que esse trabalhador adquiriu a doença em razão do seu trabalho, não há dúvida nenhuma de que vai caracterizar a doença e a responsabilidade do empregador. E aí, pegando o gancho, inclusive, da doença com a fiscalização, porque eu acho que o Ministério Público do Trabalho tem feito um trabalho excepcional, principalmente agora nesse período de pandemia, entrando com diversas ações civis públicas, né, exigindo que as empresas deem um mínimo de segurança e saúde ao trabalhador, né, fazendo apresentações determinando a entrega de álcool gel, distanciamento, enfim, né? A gente também dispõe aqui que no dia 29 também o artigo 31 também foi declarado inconstitucional, né? E aí eu faço essa indagação, se com a suspensão do artigo 31, como é que o senhor vê a fiscalização no plano realista, né? Ante a extinção do Ministério do Trabalho e a comentada fragilização da área de fiscalização? Na realidade, esse artigo ele veio num contexto de desconstrução que já está sendo feito desde o início de 2018, né? A extinção do Ministério do Trabalho, a revisão de diversas NRs que está sendo feita de modo sistemático e mais um dispositivo que eu considero completamente oportunista e que não tem a ver com a pandemia, né? Tem a ver com a ideia mesmo de desconstrução de todas as estruturas de proteção do trabalho, né? E foi isso que acabou acontecendo. Infelizmente, por tudo que você já disse, eu acho que essa suspensão do artigo 31 vai ter pouco efeito, porque as funções do Ministério do Trabalho relativas à fiscalização já estavam precarizadas, né? Já estão completamente sucateadas desde o início desse governo. Então, é muito difícil que se tenha condições. Se nós já reclamávamos anteriormente, né, que havia um déficit muito grande na fiscalização, por ausência de auditores fiscais em número suficiente, por ausência de equipamentos, por ausência de estrutura de trabalho, com o fim do Ministério do Trabalho e colocando-se as atribuições, né, relegadas a uma secretaria, isso ficou extremamente comprometido. Então, assim, não sou nem um pouco otimista com relação a isso, tendo que a suspensão do artigo 31 vai ter pouquíssima eficácia, em razão do quê? Desse processo de sucateamento completo que já está havendo com relação à atuação fiscalizatória do Ministério do Trabalho. Eu quero só aproveitar a oportunidade para lembrar uma coisa que poucos aqui têm falado, né? Que é o fato de que essa desconstrução do Ministério do Trabalho, e em especial naquilo que diz respeito à fiscalização do trabalho, isso viola gravemente também normas da OIT, que o Brasil
existem convenções da OIT que tratam especificamente da atividade da fiscalização, da necessidade de observância dessa fiscalização, e o Brasil, ao desconstruir, né, essa função importante do Ministério do Trabalho, está violando gravemente essas convenções. É um tema que aí as entidades sindicais, principalmente, teriam que levar, se já não levaram, ao conhecimento da OIT para que adote as medidas cabíveis, né, dentro da sua Constituição. Doutor Carlos, assim, até caminhando já para o fim, né, e aqui antes de abrir para as perguntas, algumas aqui que a gente tem no chat, eu lhe questiono se, porventura, essa MP caducando, se ela perde objeto no Supremo, o que o senhor pode dizer a respeito? Aliás, isso tem sido muito comum, né, no Brasil. Primeiro, MP que caduca, quando não caduca, revogam, né? Nós tivemos algumas experiências aí recentes dizendo isso. E, de fato, o não julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal do mérito dessas ADIs que versam sobre a medida provisória 927 vai ficar comprometido caso ela venha a perder sua eficácia, né? E é mais ou menos aquilo que o Supremo tem feito em muitos casos, né? Inclusive, o ministro Barroso fala muito isso, ele usa, né? Não dessa maneira direta, como eu estou falando agora, mas ele fala de uma outra maneira, que o Supremo tem que ter uma certa contenção, o Judiciário tem que ter uma certa contenção ao apreciar as medidas provisórias, tendo em vista que elas ainda vão passar por um debate, por uma discussão no âmbito do Poder Legislativo, né? E tem sido essa prática mesmo do Supremo, né? Aprecia-se quando há pedido liminar, a depender, né, do que é versado, aprecia-se, defere-se ou não, e o mérito fica aguardando a conversão em lei. Se não é convertido em lei, perde o objeto. O grande problema, né, que a dificuldade que nós temos concretamente com relação a isso, e mesmo esse tipo de decisão do Supremo, caso venha ocorrer, vai causar o mesmo tipo de preocupação, é com relação às situações jurídicas consolidadas durante a vigência da MP. Nós já tivemos esse problema lá atrás com a medida provisória 808, que foi aquela que alterou a Lei 13.467, né? Só para lembrar, o Brasil tem tantos fatos acontecendo que a gente até esquece do que aconteceu ontem, né? Mas a MP 808 alterou substancialmente alguns artigos da CLT que tinham sido alterados pela Lei 13.467, né, antes da vigência dela. E só durou o tempo de validade da MP e caducou. E como o Congresso não cumpriu o que lhe competia, que era estabelecer no decreto legislativo, por decreto legislativo, quais seriam os efeitos jurídicos das relações constituídas sob a vigência da MP, isso virou aí um vácuo, né, um vazio jurídico imenso, né, que é o mesmo que acontece com a medida provisória 927 naquelas 24 horas que ela vigorou, né? Nós tivemos notícias de que uma empresa determinada de logística, naquelas 24 horas, ela suspendeu 700 contratos de trabalho dos seus trabalhadores. E logo depois a MP foi revogada. O que fazer, a MP não, esse artigo 18, né, que tratava disso, o que fazer com esses contratos de trabalho que foram suspensos sob a égide dessa medida provisória? Temos agora um problema sui generis, né, também, da MP 905, que igualmente estava prestes a caducar, mas aí alguém teve uma sacada genial de que ela poderia ser revogada, né? Mas não se disse como ficam as relações jurídicas deste período. Então, nós vamos ter esse problema. Então, embora, aí eu volto à sua pergunta, né, conectando com o início. Teoricamente, há perda de objeto, sim, se a medida provisória não vier a ser ratificada pelo Congresso Nacional, não vier a ser convertida em lei, teoricamente, a ADI perde o seu objeto. No entanto, as relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da MP ficarão numa situação em suspense, porque dependerão essas relações de uma deliberação do Congresso Nacional por decreto legislativo, é a Constituição que assim determina, né? Quando o Congresso não aprova uma medida provisória, tem que editar um decreto dizendo como ficam as relações jurídicas daquele período,
E a depender do que fizer o Congresso ou não fizer o Congresso, a decisão do Supremo ainda pode, de alguma maneira, repercutir concretamente nessas relações que foram estabelecidas, né? Então, assim, na realidade, essa é uma resposta que eu não consigo fechar para você, porque vai depender muito do que vai acontecer. E se nós tomarmos como exemplo o que aconteceu recentemente, né, nós podemos dizer que a coisa que menos existe no Brasil em matéria trabalhista é a tal segurança jurídica que tanto se preconiza, né? Porque uma hora é uma medida provisória, outra hora é outra, aí revoga, aí não vem outra para substituir, e as relações constituídas não são, não, não vão ser reguladas por nada, né? Então, são muitas emoções que nos esperam no segundo semestre, com certeza. Nossa, não pode ter mais emoção do que esse primeiro semestre, não, pelo amor de Deus. Eu fazendo aqui só uma ressalva, né? É a primeira live da Abrat nesse modelo, né? Então está sendo um modelo novo para a Abrat. Eu estou tentando aqui acompanhar um pouco das perguntas aqui do chat, né? Me perdoem se eu passei, vou passar provavelmente por algumas, mas aí já entrando em alguns questionamentos, tem a Patrícia Alves aqui, que ela está perguntando assim, se não sendo a atividade de risco, como provar que o empregado foi contaminado no ambiente de trabalho? Olha, aí entra na dinâmica, né, de um processo como o outro, né? O Otávio até transcreveu aqui para todo mundo ver o tema da repercussão geral do Supremo, que reconhece a responsabilidade objetiva como dito, mas, claro, vinculando a relação dessa exposição com a atividade de risco do empregador. Então, obviamente, quando não se trata de uma atividade de risco do empregador, vai ter que ser feita a prova, né? E nós vamos sair da teoria objetiva da responsabilidade e vamos cair para a teoria subjetiva no sentido de que tem que haver prova da culpa, né? É claro que sempre a gente sabe que há muita dificuldade de acesso aos meios probatórios por parte, especialmente do trabalhador, no que diz respeito ao meio ambiente de trabalho, né? Um critério possível de se usar, eu pelo menos já usei bastante na minha atividade profissional, é o critério da carga dinâmica da prova, que hoje está, inclusive, lavrada expressamente na CLT, né? Eu uso até como fundamento os critérios que são adotados sobre esse mesmo tema em matéria de direito ambiental. Tem até muita jurisprudência do STJ nesse sentido. O que acontece? Quando se trata de algum tipo de dano ambiental, costuma-se considerar que o ônus probatório de que não houve ofensa à integridade do meio ambiente é daquele a quem se imputa essa condição. E aí eu faço o seguinte raciocínio: como o meio ambiente de trabalho integra o conceito de meio ambiente, conforme estabelece o artigo 225 da Constituição, nós podemos usar esse mesmo critério para o direito, para o meio ambiente de trabalho. Então, o juiz, fazendo uso lá do artigo 818, parágrafo 2º da CLT, ele pode atribuir o ônus probatório ao empregador, no sentido de que não foi o ambiente de trabalho causador daquela doença. Quer dizer, isso é um critério, né, chamada carga dinâmica da prova, que tem que seguir, inclusive, as diretrizes que estão no artigo 818. Mas, assim, não tem outro jeito. Tem que se fazer a prova realmente do fato, né? Tem que se provar que houve essa contaminação. E pode ser, olha, não fornecer os equipamentos, elementos circunstanciais, como a frequência de pessoas que tinham, né, esse tipo de situação. Nós temos na jurisprudência alguns casos de outras doenças, naturalmente, que envolvem contaminações acidentais também, né, e que podem servir de paradigma para isso. Então, é uma possibilidade que se tem, mas aí vai para o campo, como não se trata da atividade do empregador, vai para o campo da prova, não tem dúvida. Espero que a Patrícia esteja bem satisfeita. Estão me passando aqui que algumas perguntas estão sendo feitas pelo Face, e não sei por que não estão vindo aqui para o chat, mas eu vou tentar passar algumas, pelo menos. E uma que me colocaram aqui é que
a doutora Alessandra Camarano está querendo saber se qual seria a sua opinião sobre a suspensão dos contratos de trabalho ocorridas pela qualificação profissional que foram realizadas no dia seguinte à edição da MP 927, posto que logo em seguida foi editada a MP 928, revogando o artigo 18. Como fica a situação dessas suspensões realizadas antes da MP 928? Eu acho que você já até explanou aqui um pouquinho, né? Enfim. Foi exatamente esse caso que eu citei, né? Nós tivemos, apesar de ser uma vigência muito efêmera, muito breve, de 24 horas apenas, nós tivemos casos, né? E é o tipo de situação que nem solução normativa nós temos, né? Porque simplesmente a MP foi revogada, como aconteceu agora com a MP 905, que é um outro problema, aliás, mais amplo ainda, porque a MP vigorou, né, por alguns meses aí, os tais contratos verde-amarelos e tudo mais, e ela foi revogada, e nada se disse sobre os efeitos jurídicos. O que vai acontecer concretamente, né, pensando no sentido concreto? Esses casos vão ser levados à jurisdição, e nós vamos ter que resolver isso com fundamento nos princípios do direito do trabalho, né? Então, eu não teria dúvida se tivesse que examinar, claro. O meu exame vai ser comprometido porque eu já consideraria inconstitucional a medida provisória, inconvencional por violação a convenções da OIT e em conflito com o princípio da norma mais favorável. Mas, tirando, né, esses defeitos, nós temos que usar os demais critérios hermenêuticos para saber como ficam essas relações jurídicas, né? Então, aí vai depender muito da situação concreta. Na minha visão pessoal, eu particularmente invalidaria tudo pelos defeitos que eu já enunciei aqui, né, desde o início da exposição, de violação à Constituição, a normas internacionais e outras questões como foram colocadas. Mas, repito, nós vamos ter muito mais problema ainda quando surgirem os casos da 905, né, que, aliás, era para ser reeditado e não foi ainda bem, né, mas pelo menos esses casos anteriores nós vamos ter um trabalho muito grande para enfrentar e resolver essas situações. Ó, tô retificando aqui que não foi a Alessandra, não. Foi a Matra 10 que fez essa pergunta, tá? Enfim. Eu vou partir aqui para o final. Eu tô com várias perguntas. Eu vou pontuar aqui mais duas, eu acho que para a gente poder encerrar, né? A Carla tá até aqui colocando que... deixa eu ler aqui. Que o senhor poderia explorar mais o conceito de direitos fundamentais líquidos, que foi muito interessante, mas aí, Carla, vai ter que ficar para a próxima live, viu? Porque o bate-papo aqui fluiu tanto que já estamos realmente caminhando para o fim. O Marconte Sávio está perguntando aqui, a utilização do nexo técnico epidemiológico, né, poderia ser um caminho da comprovação do ônus da prova. Eu acho que fazendo aquela adendo na pergunta que o senhor respondeu antes, da Patrícia Alves, né? Poderia, mas a questão é que esse nexo técnico não vai existir, né? Não vai haver a vontade política de inserir isso como um critério, né, de definição, porque é importante saber, o nexo técnico epidemiológico ele foi estabelecido a partir de um cruzamento de doenças recorrentes a partir das atividades produtivas, né? E foi editado por uma portaria, né, feita pelo Ministério da Previdência Social. Isso efetivamente não vai existir no governo, a partir de um governo que coloca em uma medida provisória que Covid-19 relacionada ao trabalho, né? Então, assim, poderia ser uma saída, mas num outro mundo, talvez. Não no mundo, infelizmente, que nós vivemos, né? Mas, tirando a brincadeira, eu acho que é inviável que isso aconteça, embora devesse ser uma solução adequada, razoável, se nós estivéssemos vivendo uma situação de normalidade, mas não é o que nós estamos vivendo hoje, né? Dr. Newton Correia, ele fala que viveu às 5 dentro da Universidade Federal da Bahia e foi um dos momentos mais aterrorizantes, pura barbárie. Ato de terrorismo pleno, massacre, ver pessoas pedindo às 5 é chocante. E aí ele fez uma pergunta no Face. Dr. Carlos, é possível concluir que os ajustes indicados no artigo 3º somente são permitidos em momentos de força maior? Muito bem, então abraço, Dr. Newton Correia, grande advogado trabalhista, ídolo de todos nós, né, ex-presidente da ABRAT.
É muito boa a sua lembrança aí do AI-5, não é? E veja só, eu acho que todas essas questões que nós estamos tratando, nós temos que pontuar muito bem, tá? E aí eu me vali e faço novamente uma referência à chamada ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal. No julgamento da medida provisória 936 e neste da 927, nós ouvimos insistentemente por parte dos ministros que direcionaram seus votos pela constitucionalidade dessas medidas, que tudo isso era excepcional, tudo isso só se justificava em razão da pandemia, fazendo uma vinculação necessária e direta à pandemia. Eu confesso a todos vocês que uma das grandes preocupações que eu tenho é justamente que tudo isso que vem sendo trazido para o direito do trabalho a partir da pandemia se perenize, né, se eternize como modelo. Esse artigo 2º mesmo que eu acabei de citar, né, que isso se transforme numa regra do direito do trabalho, consagrando esse direito do trabalho do inimigo que eu acabei de mencionar. Esse é um temor que eu tenho, né? E repito que a inclusão do artigo 2º não foi casual, isso foi feito de forma pensada, não tem a ver com a pandemia, não se justifica, porque a atuação do sindicato poderia muito bem ocorrer, como está ocorrendo, né? Eu sei que muita gente aí é assessor jurídico sindical e os sindicatos estão correndo atrás, estão procurando fazer negociações, mesmo com as dificuldades logísticas e tudo mais, mas isso aí tem um sentido, né? Isso é um balão de ensaio para introjetar uma ideia que depois vai ser difícil de nós desgarrarmos. O que nós temos que fazer do lado de cá da fronteira é não deixar que isso aconteça, né? Não permitir, é combater e ratificar essa ideia de que todas as disposições que estão surgindo, né, embora nós não concordemos com elas, elas só serão, de alguma forma, admitidas enquanto vigorar esse estado excepcional. Porque todos as consideranda que aparecem em 1927, que aparecem em 1936, todas associam isso com o estado de calamidade pública que foi definido por decreto legislativo. Portanto, usar esses conceitos para além da pandemia é algo completamente diferente. E as decisões do Supremo não autorizam isso. Todas as menções feitas pelos que defenderam a constitucionalidade das medidas associam a ideia da sua excepcionalidade para este período de pandemia, não mais do que isso. Então, mas temos que ficar atentos. Eu acho que o alerta é muito importante porque não custa para isso se tornar uma regra definitiva em nosso direito. Na verdade, eu acho que a gente anda com essa palavra temor atrás como sombra já faz um tempo, né? E essa pandemia, ela trouxe isso, e a advocacia, inclusive, anda temorizada por atos do TST, do CCJT, enfim, né? Mas isso aí é uma outra live também. Mas, doutor Carlos, eu não sei, a Patrícia aqui tem mais uma pergunta, se a gente ficar, o senhor fica bem à vontade, quiser responder, ou a gente encerra, aí eu até vou deixar que o senhor é o convidado da BRAT, eu vou deixar o senhor bem para responder, se quiser responder depois no privado, enfim, que ela que está indagando. Eu respondo sim. Pode falar. Não, eu falo que eu respondo sim, pode fazer essa pergunta. Então eu vou Patrícia Alves está perguntando novamente se é motivo de força maior pode justificar práticas de demissão nesse momento. Essa é uma outra questão interessante, porque o artigo 1º, parágrafo 1º da medida provisória estabelece que para fins trabalhistas aplica-se o critério da força maior previsto no artigo 501 da CLT. Tudo bem, é uma ideia que se traz ali, teoricamente até nós poderíamos considerar possível. Mas nós não podemos descurar que o artigo 502, que também faz parte do mesmo contexto, que trata da força maior, ele condiciona o reconhecimento da força maior como fator de rompimento contratual o efetivo comprometimento da atividade produtiva do empregador. Então, o que é a força maior? Só para situar. Algum fato para o qual não tenha o empregador concorrido, né, não tenha de alguma maneira agido para que ele acontecesse, que foi independente da sua vontade e do próprio trabalhador.
e que inviabilize temporária ou definitivamente a manutenção da sua atividade produtiva. Isso é força maior. Mas a própria CLT diz que se a atividade produtiva não ficou comprometida efetivamente com aquilo que é chamado de força maior, não se podem aplicar os efeitos jurídicos dessa força maior. Então, isso é muito importante, né? Porque nós temos econômicas que não foram afetadas pela pandemia. Pelo contrário, né? Há atividades que estão funcionando regularmente, né? Parece implicância minha, mas eu cito sempre o caso dos bancos. Eu não acredito que a atividade dos bancos tenha sido comprometida, né? Porque o percentual de operações realizadas presencialmente nas agências bancárias é muito pequeno. Há alguns anos eu me lembro que a própria Febraban divulgou que isso ficava em torno de 6% das operações bancárias. A maior parte das coisas nós fazemos pela internet, pelos aplicativos de celular. Portanto, há necessidade de se demonstrar concretamente, a meu ver, e aqui estou falando pela aplicação estrita da própria CLT, a qual faz referência à medida provisória, de que a atividade econômica do empregador ficou comprometida a ponto de gerar a ruptura do contrato de trabalho, que é a consequência natural que a força maior pode acarretar. E, claro, com a agravante de ser reduzida a indenização pela metade, né? O aviso prévio reduzido pela metade, os 40% da FGTS reduzido também pela metade. Então, assim, do ponto de vista legal, a medida provisória autoriza a invocação do motivo de força maior. Porém, penso eu que para a caracterização da força maior tem que haver prova de que a atividade produtiva ficou comprometida de modo temporário ou definitivo, acarretando a suspensão ou fechamento da empresa por um período ou pelo período ou de modo definitivo. Aí sim, em tese, caberia a arguição da força maior. A juíza Laura Moraes, ela é juíza aqui da 10ª Região, ela pergunta se caso típico de responsabilidade do empregador seria também o não fornecimento de EPIs. Exemplo, máscara para quem trabalha com limpeza. Isso, exatamente. Exatamente. Eu acho que aí é uma situação probatória, mas você se evidencia que não foram fornecidos equipamentos, né, que podem até não ser equipamentos regulares, de uso regular. No caso da limpeza até poderia ser, mas um caixa de supermercado, por exemplo, que não recebeu máscara, que não recebeu luvas, que não recebeu álcool gel, não teve ali aqueles elementos de proteção que estão fazendo hoje, né, espécie de placa de acrílico e tudo mais. Isso tudo são indícios de que possa ter havido a contaminação no local de trabalho. Bom, doutor Carlos, muito obrigada. Eu agradeço em nome da ABRAT o aceite do convite, esse bate-papo. Foi muito engrandecedor. Agradeço ao Tatá, a escola da ABRAT tem feito um trabalho lindo, né? O Marquito, o Tatá, a Carla, desculpa se eu esqueci o nome de mais algum professor, né? E aí eu faço agradecimento em nome novamente da nossa presidente Alessandra, que ela é incansável, tem sido muito atenta com esse, principalmente mais ainda nesse momento de pandemia. Então, assim, ela tem realmente sido uma guerreira. Agradeço muito, doutor Carlos Eduardo, obrigada pela presença, né, e eu espero encontrarmos numa próxima live. Ou pessoalmente, aliás, eu prefiro, viu? Claro. Melhor ainda, né? Não, eu que agradeço mais uma vez o convite feito pela Alessandra, pelo Otávio, na escola, né? Agradeço, faço um agradecimento especial ao Otávio e, inclusive, me colocando à disposição de vocês para outras oportunidades que possam precisar. Estou sempre à disposição, como eu já disse no início, tenho um carinho muito grande pela ABRAT, pela Advocacia Trabalhista, que é a nossa parceira, né? De todo tempo, de todas as horas, e agradeço você, Elisa, pela paciência aí na condução, né? E melhor que nos encontrarmos em outra live é podermos nos encontrar pessoalmente, né? Em ambientes aí saudáveis, seguros e que possamos estar discutindo direito de trabalho em outros contextos, né? Obrigado por tudo mesmo, obrigado a todas, a todos pela
pela audiência. E se ficou alguma pergunta aí que não deu para responder, as do Facebook e tal, você pode me mandar que eu encaminho vocês e você encaminha o pessoal. WhatsApp, porque eu não sei qual foi realmente assim, deu algum, como a gente disse, o primeiro formato, então assim, eram para as perguntas do Facebook estarem aqui no chat, não, eu não sei porque elas não vieram, então assim, eu tenho algumas perguntas aqui no WhatsApp, e aí eu encaminho e a gente faz para que a resposta chegue até cada um. Né? Eu só vou até fazer o adendo aqui, só para finalizar, falando no grande carinho e respeito que tem pela advocacia, a gente também tem aqui pela magistratura, a Matra 10 é uma grande parceira nossa, né? A presidente Aldri tem feito um trabalho incrível aqui também, então também fica aí minha deferência para a magistratura trabalhista aqui na 10ª região especial. Então, muito obrigada, boa noite a todos, né? E até uma próxima. Obrigada. É. Até mais.